que quando o juro entra em cenário descendente, quando o juro cai, por que a cota do fundo imobiliário se valoriza? Por que ela sobe? O inverso é verdadeiro. Quando o juro sobe, a cota cai. Você vai entender por que isso acontece na precificação dos fundos imobiliários. Então vem comigo, porque hoje é na prática para você entender por que quando o juro cai, a cota do fundo imobiliário se valoriza. Vou ajudá-los hoje a desmistificar o famoso fluxo de caixa descontado. Porque para simular este fenômeno, a gente precisa minimamente de um fluxo de caixa descontado. E eu vou te explicar por que agora. Eu estou simulando aqui um fundo imobiliário qualquer e ele, no primeiro ano do meu fluxo, a nossa expectativa é que ele gere R$10 de resultado líquido nesse ano. Por cota. Então aqui o valor já está por cota. Então no primeiro ano, R$10. E a partir daí, eu estipulei para cada ano uma taxa real de crescimento. Então, o primeiro conceito que vocês precisam ter em mente. Quando a gente monta este tipo de metodologia, o fluxo de caixa descontado, nós estamos trabalhando com crescimento real, acima da inflação. Que inflação? Seja ela qual for. Então, é crescimento acima da inflação. Então, a gente colocou aqui, ó, o primeiro ano tá dado, não tem crescimento nenhum, né? Aí no segundo ano sobe 1% acima da inflação, no terceiro não tem nada, no quarto não tem nada, no quinto não tem nada, no sexto tem. Ah, Ricardo, por que você não colocou em todos os anos crescimento acima da inflação? Porque não é crível, não é verossímil. Porque se você montar fluxos de caixa em que todo ano cresce acima da inflação, em algum momento, num futuro muito distante, esse fundo imobiliário ficará maior do que o PIB da economia. Não faz o menor sentido. E outra, vamos ser conservadores. A gente olha para trás, olha os últimos 10 anos, olha os últimos 15 anos. O rendimento de toda a indústria de fundos imobiliários teve crescimento real acima da inflação? Um outro caso, eventualmente, pode ter acontecido, mas generalizado? Então vamos ser conservadores aqui. Coloquei aqui os crescimentos e aí fui calculando cada ano em relação ao ano anterior. Então você nota que conforme os anos passam, apenas nos anos em que eu coloquei que haveria um crescimento, muda. Quando não tem crescimento nenhum, repete-se. Isso é um outro ponto que mais adiante você vai entender como ele jogará a nosso favor quando somos conservadores nessas premissas. Agora vem o segredo. Eu preciso fazer o fluxo de caixa descontado deste fluxo que eu estimei para 10 anos. Ou seja, eu vou descontar, vou trazer todos estes fluxos para o valor presente. Matematicamente é muito simples. Você pega o valor do fluxo no ano específico e vai dividir. Dividir por quê, Ricardo? 1 mais taxa de desconto elevado, presta bem atenção aqui, ó, elevado eu vou pôr N. O que é esse N? É o tempo. Se eu estou no segundo ano, 2. Se eu estou no 8º ano, 8. Se eu estou no 10º ano, 10. Certo? No fluxo de caixa descontado, aqui nós fizemos 10 anos, tá aqui. Ricardo, o que é esse 11º ano? No 11º ano, eu considero que eu vou vender aquele portfólio. Então, eu vou considerar o valor da cota, então venderei aquele fluxo a uma determinada taxa, que a gente chama de taxa de capitalização ou taxa de perpetuidade. Então, a taxa de desconto, eu vou descontar cada ano do meu fluxo que eu projetei. E aqui eu projetei 10 aninhos. No meu 11º ano, eu vou fazer o quê? Eu vou vender todo o portfólio e descontar a taxa da perpetuidade. Então, eu peguei todos os meus fluxos. Então, primeiro ano, o 10, trouxe para hoje. Descontei a quanto? Taxa de desconto, 10,5. Ricardo, de onde nasceu essa taxa 10,5? Você foi lá e falou, eu gosto do 10,5, eu quero colocar 10,5? Não, eu criei uma regra. E aqui vocês já vão começar a entender por que o valor justo de um determinado fundo imobiliário para um investidor ou para um analista é X e para outro é Y. Por quê? Porque não tem tabelinha de premissa que você vai lá e fala, a premissa é essa, vou utilizar e qualquer outro valor para esta premissa que não seja esse está equivocado, está errado. É óbvio que não. As premissas vão de acordo com o modelo de quem está construindo o fluxo. Então, qual é a minha premissa para a taxa de desconto aqui? Eu vou pegar o título público federal referência, eu usei aqui a NTN-B 2040. Por que eu usei a NTN-B 2040? Porque você consegue acessar o Tesouro Direto e pegar o Tesouro IPCA 2040. Então, você pode acessar aí o Tesouro Direto na sua casa e olhar a taxinha do Tesouro IPCA 2040. Ah, Ricardo, mas muda todo dia, então o valor justo vai mudar todo dia?
dia? Gente, muda um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Você não precisa ficar atualizando isso todo dia. É uma referência. Peguei lá, na hora que eu peguei tava 7%. O NTNB 2040. Só que, se for para ganhar 7% mais inflação, a pessoa ela fica desmotivada a investir no fundo imobiliário. Porque ela fala, pô, tem lá o governo, tem a máquina de imprimir dinheiro, ele me paga IPCA mais 7. Ainda que eu tenha aprendido com o Ricardo que eu preciso ter exposição imobiliária, poxa, mas se for para ele me pagar a mesma coisa, fica difícil, né? Então aqui eu estou dizendo que ele tem que me remunerar 350 pontos ou 3,5% acima da taxa da NTNB. Opa, já tem um prêmio. Agora me parece interessante, porque eu tenho um prêmio para tomar esse risco. Então vamos falar primeiro da taxa de desconto, depois eu falo da taxa de capitalização para vocês. Então a taxa de desconto, eu fui lá, 7, não é? Eu não quero 3,5 de prêmio, 10,5, só somei. Então eu vou descontar todos estes fluxos por 10,5%. Estou descontando, trazendo a valor presente. Então este primeiro fluxo, que é depois de um ano, ele hoje vale R$ 9,05. Este segundo fluxo, 10,10, que é depois de 2 anos, ele vale hoje R$ 8,27. Olha o terceiro que interessante. Ele também está precificado a 10,10, mas hoje ele valeria R$ 7,49. Os mesmos 10,10 do segundo ano, mesma coisa, mas hoje vale menos, R$ 7,49 e assim sucessivamente, tá bom? Então fiz todo o desconto de cada um destes fluxos aqui. Aí chegamos ao 11º ano, como eu falei para você. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a cota na perpetuidade. O que eu vou fazer na perpetuidade? Que é aqui, ó. Esse carinha é a perpetuidade. Eu até escrevi lá embaixo, vou repetir aqui em cima. Eu vou pegar o meu fluxo, e agora você vai entender o tal do conceito do cap rate que você vê por aí. O shopping tal foi vendido ou foi comprado por um fundo imobiliário com um cap rate de 9,5%. O que isso significa? Quem comprou aceitou pagar um valor onde a receita de um ano daquele shopping equivale a 9,5% do valor que ele está pagando. Isso é o cap rate, não é? Então, como é que eu calculo esse valor aqui na perpetuidade? É a receita de um ano, o 10,30 é o fluxo, dividido pela taxa de capitalização, famoso cap rate. Isso é a perpetuidade. Eu calculei aqui, ó. E que taxa de perpetuidade eu utilizei? O 9,5. Por que eu usei 9,5? Na minha regrinha, a taxa de desconto na perpetuidade, ou seja, a taxa de capitalização, é a taxa de desconto do meu fluxo menos 100 pontos, ou seja, menos 1%. Ela vai ser 1% inferior à taxa em que eu estou descontando o fluxo. A taxa de desconto não era 10,5? Tirei 1% dela, ficou 9,5. Aí calculei, tá aqui a perpetuidade, só que esse 108, ele vale quando? Ele vale lá no 11º ano. Se eu for trazer a valor de hoje, ele vale quanto? Tá aqui, os 39. E aí, para calcular este valor de 108 hoje, eu tenho que usar que taxa? A de descontos, 10,5. Então a perpetuidade é para eu calcular quanto valeria se eu vendesse tudo lá no 11º ano. E aí toda vez que eu trago a valor presente, eu uso a taxa de desconto, que no nosso caso aqui é 10,5. Aí o que é que eu faço? Ufa! Somo tudo. Agora ficou fácil, Ricardo. Somar é tranquilo. Somo tudo. Então eu somei cada um dos meus fluxos dos 10 anos, mais aquilo que nós chamamos, do ponto de vista técnico, de resíduo, que é o valor pelo qual eu vou vender todo o portfólio lá na frente, no último ano que eu tenho, trazido a valor presente, que é esses R$40 basicamente aqui. Somei tudo, R$100,89. Ou seja, de acordo com esta metodologia, com este modelo, fazendo o fluxo de caixa descontado, nós observamos que a cota no valor justo de hoje seria R$100,89. Coloquei aqui, ó, atual. Aí chegamos neste ponto aqui. Todo mundo está ansioso esperando o quê? O cenário em que o juro caia. Quando este cenário se materializar, a taxa da NTNB será 7%? Não será. Nós já vimos historicamente, quando você está num cenário em que você experimenta juros mais baixos, os juros reais, que são os juros que a gente enxerga no Tesouro IPCA, na NTNB, também são mais baixos. Então vamos fazer um exercício juntos aqui? Vamos derrubar essa taxa aqui para 5%. Quando eu derrubo para 5%, lembre-se, a taxa que eu vou usar de desconto, ela tem 350 pontos ou 3,5% acima da taxa do título público, do ativo que a gente chama de ativo livre de risco. O título público está aqui. Então agora é 5 mais 3,5, ou seja, 8,5. E a taxa pela qual eu desconto o fluxo
fluxo na perpetuidade, ela é 1% abaixo da taxa de desconto. Era 9,5, virou 7,5. Vou refazer os cálculos. Eu não mudei nenhuma premissa do meu fluxo de caixa. Só a taxa de desconto. Eu não mexi com expectativa de crescimento real do meu fluxo. E se você tivesse detalhado mais, porque aqui eu só mostrei a linha do resultado líquido, você pode explorar mais este fluxo se você quiser, tentando prever as receitas, despesas, custo de vacância, etc, etc. E aí, cada coisa dessa vai virar uma variável que precisa de premissa. Então você poderia testar diferentes níveis de vacância, por exemplo, crescimento de aluguel e por aí vai. Não fiz nada disso aqui. Já fui direto na última linha, peguei o resultado líquido que eu espero. Não mexi em taxa de desconto. Gente, eu não mexi em nenhuma premissa, exceto taxa de desconto. Taxa de crescimento tá mesmo. O que aconteceu com o valor justo da minha cota quando eu diminuí a taxa de desconto? Ela foi para 127,25. Eu vou copiar e colar aqui para vocês terem uma ideia. Tá aqui, ó. Olha essa linha aqui, ó. Essa linha é importantíssima. Eu tenho neste cenário, ou seja, mantida a premissa de fluxo, mantida a premissa de taxa real de crescimento, como este fluxo crescerá ao longo do tempo, acima da inflação, simplesmente fazendo a compressão da taxa de juros, entrando num cenário de juros mais baixo. O valor justo dessa cota sairia de R$100 e iria para R$127. A gente tem um upside aqui de 26%. Um potencial upside de 26%. Simplesmente de valorização de cota. O que eu recebo de renda não está nessa conta. É só valorização de cota. É o valor que a pessoa deveria pagar nessa cota, ou poderia pagar nessa cota, neste cenário onde a taxa real, né, o juro da NTN-B ou do Tesouro IPCA, cai de 7% para 5%. Você pode testar, Ricardo, eu não sou tão otimista, vai para 5,5%. Tá bom, 5,5%, tá aqui, 119,43. Chegamos em... Opa, coloquei na célula errada, agora sim. Chegamos em 18%. Ricardo, e se a gente entrar naquele cenário que a gente viveu lá em 2018, 2019, que a gente viu a taxa de juros básica da economia Selic vir para 6,5% primeiro, depois bater 4,5% na bola. Esquece os dois da pandemia, que aquilo foi um sonho de verão. Agora, os 6,5% e 4,5% que vimos ali em 2019 foi na bola. A gente estava fazendo a lição de casa para isso. Os juros reais, os juros da NTN-B caíram para 3%. Eu vou colocar o 3 aqui só para vocês terem uma ideia do poder de valorização que isso aqui teria. Observe o valor. Não, Ricardo, acho que a gente não vai ser mais esse aluno de TNTNB em 3. Vamos experimentar um 4, 4,5? Vamos experimentar um 4 para começar. Quase 50%, gente. 4,5, que é uma baita taxa de juro real, tá? 4,5 acima da inflação é uma baita taxa de juro real. A gente estaria falando de 36%. Só na valorização da cota, mais uma vez, não tem rendimento. Então é por isso que quando a taxa de juros cai e a gente está olhando para juro longo, eu não estou olhando para a Selic, eu estou olhando para juro longo. Quando você observa o ano de 2025, o primeiro semestre o IFIX subiu mais de 11% e a Selic teve 4 altas seguidas no ano, atingiu 15%. Começou em 11,75, atingiu 15%. Então, juro, Selic subindo e o IFIX se valorizou, tira o olho da Selic. A gente já gravou vídeo aqui no canal. Quem não viu, procure, tem no canal o vídeo em que eu explico isso. Olha para o juro longo. O juro longo diminuiu nesse primeiro semestre de 2025. Aconteceu este movimento e é por isso que os fundos imobiliários se valorizaram. Não aconteceu com essa intensidade que eu estou demonstrando aqui. É por isso que a valorização ficou um pouco mais tímida. A gente está falando aí de 10, 11%, grosso modo. Alguns fundos um pouco mais, outros um pouco menos, a indústria 10, 11%. Entendeu por que o juro impacta de forma inversa o valor da cota do fundo imobiliário? Você já tinha visto um fluxo de caixa mostrando para você como é que calcula o valor justo? Mas, eu já te adianto, montar este fluxo de caixa no detalhe, emular lá quanto vai ser a receita, quanto vai ser a despesa, cada uma dessas linhas, gente, não é trivial. Eu não vou aqui vender terreno na lua para vocês. Dá para ensinar como é que faz isso num vídeo de 20 minutos, 30 minutos no YouTube? É óbvio que não. Isso é um treinamento mais pesado. Aqui a gente fez uma metodologia mais simplificada que você pode replicar aí na sua casa. Tem metodologia mais rebuscada? Tem. Você vai tentar simular cada uma das linhas para gerar o resultado do fundo imobiliário. Só que você tem que fazer uma série de cálculos, assumir uma série de premissas. Inclusive, para algumas você precisa ter algumas ferramentas de mercado aí que não são baratas para você ter acesso a essas ferramentas. E se você quiser que alguém faça tudo isso para você e esse alguém seja eu,
eu e a minha equipe, você pode se juntar à Finclass. Porque na Finclass, além de todo o conjunto de aulas que você tem, aulas maravilhosas, né? Do básico ao avançado, para você aprender sobre o mercado financeiro, inclusive tem aula mostrando como é que faz fluxo de caixa. Você tem a equipe que prepara uma carteira de investimentos prontinha para você. Você quer construir patrimônio? Carteira valorização, tá aqui. Você quer viver de renda? Carteira renda. A gente tem uma outra carteira também, tá aqui. Vou editar para você ver. Aí eu escolho lá a carteira. Ah, agora eu quero a carteira renda. Tá aqui. Coloquei o patrimônio, atualizei a carteira, já gera a lista de ativos que você tem que comprar. Aí tem lá a indicação do preço máximo que você tem que comprar. Adivinha como é que a gente chega nesse preço máximo? Fazendo estudos como fluxo de caixa descontado. Não só ele, alguns outros, mas também fazendo fluxo de caixa descontado. Então, se você quiser poupar o seu tempo, entregar para uma equipe de analistas especializados em fazer essa montagem de carteira, te convido a se juntar à Finclass. Fora isso, tem a comunidade para você conversar com outros assinantes, mandar pergunta para os moderadores, para os analistas responderem para você. Todo dia tem live com o analista para você esclarecer suas dúvidas, além de todas as aulas do básico ao avançado, mais as carteiras recomendadas para você já começar a investir com segurança, sabendo que todos os ativos foram selecionados por especialistas. Link para assinar a Finclass está na descrição. Eu te espero na próxima live de fundos imobiliários, hein? Quero saber nos comentários quem já está utilizando fluxo de caixa para poder calcular o valor justo dos fundos imobiliários que está investindo, ou quem estava fazendo seleção de fundo imobiliário aí no melhor freestyle, né? Estilo livre aí, contando muitas vezes com a sorte. Me conte, por favor, qual o próximo tema de fundos imobiliários que você quer ver aqui no canal, porque com certeza eu voltarei com mais FIIs para vocês. Um abraço, até a próxima.